Eu achava que era amor. Achava que aquele homem difícil só precisava ser compreendido, ajudado, amado. Achei que, como cristã, meu papel era ter paciência, perdoar, orar e suportar tudo, porque era isso que Deus esperava de mim. Mas eu estava enganada. Hoje, eu quero compartilhar com você o início do meu testemunho. O momento em que Deus me abriu os olhos. Foi doloroso, mas foi libertador. No começo, ele parecia perfeito, atencioso, protetor, até espiritual. Sabia falar de Deus, usava a Bíblia, dizia que orava por mim. Mas com o tempo, as palavras doces viraram humilhações, os elogios viraram controle. A espiritualidade virou manipulação. E o pior, mesmo com todas essas coisas, eu continuava acreditando que o problema era eu. Eu orava, pedia forças, jejuava, lia a Bíblia tentando encontrar respostas. Mas parecia que Deus estava em silêncio. Até que um dia, Deus me confrontou com sua palavra. E não foi uma voz audível, foi um texto das Escrituras que me atravessou como uma espada. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Naquele dia eu percebi. Eu estava chamando de amor aquilo que Deus chama de opressão. Eu estava chamando de casamento aquilo que Deus chama de cativeiro. Antes de Deus me libertar fisicamente daquele lugar, Ele libertou a minha mente e o meu coração. Porque é assim que Deus age, de dentro para fora. Muitas mulheres tentam se libertar do abusador fisicamente, mas continuam emocionalmente cativas. Não conseguem parar de sentir culpa, dúvida, saudade, confusão. Elas saem da casa, mas o narcisista continua morando dentro da mente delas. E é por isso que muitas voltam, ou vivem em sofrimento constante. Só existe um caminho verdadeiro, de libertação, a verdade. E a verdade só vem de uma fonte, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do conhecimento da palavra, Deus começa a abrir os nossos olhos para enxergarmos a realidade espiritual e emocional da nossa condição. Aquela fantasia que o narcisista criou na nossa cabeça, de que tá tudo bem, de que todo casal tem problemas, de que a culpa é nossa, de que ele vai mudar, cai por terra. Deus nos mostra a verdade, que estamos doentes, que vivemos em cativeiro, que fomos profundamente manipuladas. E quando enxergamos nosso estado real, como o filho pródigo na lama, percebemos o quanto precisamos de Deus. E então, Ele estende a mão, nos mostra que Ele é o caminho, e nos convida a ir em sua direção. E ali, em seus braços, nos braços do Pai, encontramos libertação. Foi quando comecei a entender o que a teologia reformada ensina sobre a suficiência das Escrituras. A Bíblia é lâmpada e luz. Ela revela tudo, até o que está por trás de um relacionamento aparentemente cristão, mas que fere, manipula e destrói. A teologia reformada também nos ensina sobre a graça eficaz, aquela que não apenas oferece libertação, mas opera de fato no coração da mulher ferida, quebrando as cadeias espirituais. Foi essa graça que me alcançou, e a palavra me mostrou que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. O que eu enfrentava não era um casamento difícil, mas um cativeiro disfarçado de aliança. A voz do narcisista usava versículos fora de contexto, mas a voz de Deus trazia clareza, consolo e verdade. Se hoje você está ouvindo isso com o coração doído, confuso, peça ao Senhor: abre os meus olhos, Pai. Mostra-me a verdade pela Tua palavra. Ele é fiel, Ele responde. E quando Ele abre os olhos de uma mulher ferida, nada mais consegue cegá-la. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, oro por cada mulher que ainda está cega pela dor, pelo medo ou pela religiosidade distorcida. Liberta, Senhor, primeiramente, depois o coração, e então os passos dela serão livres. Abre os olhos dela para enxergar a verdade da Tua palavra. Derruba toda a fantasia construída pelo narcisista. Mostra o quão doente está sua alma e leva ao arrependimento, à cura, à libertação. Mostra que Tu és o caminho e que em Teus braços há liberdade. Em nome de Jesus. Amém.